Olá, alunos das nossas turmas de segundo ano. Hoje nós vamos dar continuidade com o estudo dos gases, né? Vamos ver a hipótese de Avogadro e o conceito de mol. Então vamos ver aqui. Nós temos um exemplo aqui, né? Duas massas de gás, né? Temos o gás 1 e o gás 2. Eles possuem massas diferentes, né? Nós vemos aí a balança demonstrando, né? Eles possuem massas diferentes, mas eles podem ter o mesmo comportamento se eles possuírem o mesmo número de moléculas. Então eles vão ter o mesmo comportamento. Ainda que a massa de um seja diferente do outro, mas o importante é o número de moléculas. Daí o motivo pelo qual os gases não são estudados tendo como medida a sua massa, mas sim o seu número de moléculas. Nós vamos ver como calcular o número de moléculas de um gás, né? Então, o número de moléculas ele é medido através do mol. O mol é uma grandeza física que mede quantidade de matéria. Então, o mol ele possui 6,023 vezes 10 elevado a 23 partículas. Isso quer dizer que essa quantidade de partícula é exatamente 1 mol da substância, né? E ele vem da constante de Avogadro. Avogadro ele determinou esta constante de 6,023 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. Vamos ver na prática. Nós temos aqui dois elementos, o oxigênio e o flúor, né? Então, como nós vamos medir a quantidade de mols de uma determinada substância, né? Aqui nós temos o elemento químico, né? Na tabela periódica nós vemos esta configuração, o oxigênio, né? Aqui é a massa atômica do oxigênio. Mas se nós quisermos saber a quantidade de mols, né, de uma determinada massa de oxigênio, esse dado vai ser de extrema relevância para nós. Basta nós substituirmos a massa atômica pela massa molar, que é o conceito que nós vamos estudar agora, né? Então, 16, né? No caso é U, né? Unidade atômica. Só que nós vamos utilizar a unidade grama por mol. Isso quer dizer que 16, só que no caso aqui é um átomo de oxigênio, né? Somente um. Mas o gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio, que é exatamente o O2, né? Vamos ver aqui o nosso exemplo. O O2. Então, o O2, o gás oxigênio, ele é formado por dois átomos de oxigênio em uma molécula. Então, temos que 2 vezes 16 é igual a 32. São 32 gramas em 1 mol de oxigênio. Isso quer dizer que aquela quantidade, 6,023 vezes 10 elevado a 23 de oxigênio, né? Então, aquela quantidade de moléculas de oxigênio é exatamente 32 gramas de oxigênio. E aqui no caso do flúor, né, nós vemos o exemplo 19. Então, a massa molar do flúor é exatamente 19 gramas por mol. Nós não podemos medir do elemento em si, porque nós não podemos ter átomos isolados de flúor, de oxigênio ou de outro determinado elemento. Mas nós temos que ter da molécula, no caso o F2, né, o gás flúor. Então nós podemos ter a partir deste dado. A partir da massa atômica nós podemos ter a massa molar. Então voltando aqui ao nosso exemplo do oxigênio. 2 vezes 16, 32. Então 32 gramas por mol. Essa é a massa molar do oxigênio. Ela é representada por esse M, né? O M maiúsculo. 32 gramas por mol. Então nós vamos ver aqui uma tabela para compreender melhor o assunto, né? Temos aqui a nossa tabela. E vamos utilizar os dados do oxigênio para preencher a nossa tabela. Então vamos ver aqui. 1 mol de oxigênio, né? A massa molar do oxigênio é exatamente
32. São 32 gramas por mol de oxigênio. Então, nós vamos ter a massa de 32 gramas. Então, se é somente 1 mol, se a massa molar são 32 gramas por mol, e é somente 1 mol, então nós vamos ter 32 gramas de oxigênio, né, em 1 mol. Se forem 2 mols, então a massa molar continua sendo 32, só que nós vamos ter 2 vezes 32, que é exatamente 64 gramas de oxigênio. Então, em 2 mols de oxigênio, nós temos 64 gramas de oxigênio. Sendo 3 mols de oxigênio. A massa molar do oxigênio, 32. 3 vezes 32, nós temos 96 gramas de oxigênio. Em 3 mols, nós temos 96 gramas de oxigênio. 4, né? Se forem 4 mols de oxigênio, a massa molar continua 32. 4 vezes 32, 128 gramas de oxigênio. E assim nós podemos ter 5 e em diante, né? 6. Então, daí nós podemos ter essa relação. O número de mols vezes a massa molar é igual a massa da substância. Então, a partir do número de mols e da massa molar, nós temos a massa da substância. Fazendo uma regra de 3, nós chegamos a esta fórmula, né? Que é a mesma, né? É a mesma relação. Então, é o seguinte, pessoal. Da lei geral dos gases, nós temos este dado. Nós sabemos que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, ela é constante, né? Voltando aqui ao nosso estudo dos gases, né? Nós vamos ver por que a compreensão, né, dessa relação é importante para o estudo da lei geral dos gases. Nós vimos isso na aula passada, que essa relação é sempre constante, essa proporção, ela vai ser uma constante. Para um estado 2 do gás, essa proporção vai se manter, com outros valores, mas vai ser mantida. Então nós vamos ver aqui. O físico, né? Émile Clapeyron, ele descobriu que essa proporção ela é constante. E a constante ela é proporcional ao N, ao número de mols do gás, né? E existe uma constante de proporcionalidade que faz com que essa igualdade seja válida, né? Essa constante é justamente a constante universal dos gases, né? Que ela tem este valor, 8,31, para as unidades, né? Pressão, volume, o N, número de mols, e temperatura, né? Para estas unidades oficiais, ela possui este valor. Se mudar a unidade, se não for metro cúbico, se a unidade de volume for litro, aí já possui outro valor. Mas isso aqui a gente vai ver nos exercícios, né? Então, esta é a equação de Clapeyron. PV sobre T é igual a N vezes R. Fazendo uma regra de 3, nós temos PV é igual a nRT. A equação de Clapeyron. Ela é o caso geral. Nós vimos que a lei de Charles, a lei de Gay-Lussac, né? Elas são casos particulares desta equação. Então, essa aqui é a equação geral. E aquelas equações que nós vimos, as transformações isotérmica, isobárica, isovolumétrica, elas são casos particulares desta equação. Então, na próxima aula, nós vamos ver alguns exercícios sobre este assunto.